Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha as nossas meditações aqui nesse nosso canal do YouTube, nessa nossa página do Instagram, no Facebook. Essas nossas meditações que se inspiram na Palavra de Deus que nós encontramos na liturgia, no Evangelho de cada dia, no próprio tempo litúrgico que nós estamos vivendo. Estamos na terça-feira da terceira semana do tempo do Advento, que foi aberta com o domingo chamado Domingo da Alegria, no qual nós estivemos com João Batista no deserto, ouvindo aquela sua pregação naquele lugar onde muitas pessoas foram para receber o batismo. Isso já liga e dá para nós o sentido da festa do Natal, um sentido muito profundo. É interessante porque esse período, a festa do Natal, começa sendo preparada, depois ela é celebrada e é aprofundada, e a conclusão do tempo santo do Natal é a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão. E com isso nós ligamos a um próprio fato da nossa vida espiritual, que é o nascimento de Cristo dentro de cada um de nós. Dizia um místico alemão, que Ângelo Silesius, que Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se ele não nascer dentro do teu coração, a tua alma continua desamparada. Portanto, a celebração do Natal não é, a gente está lembrando sempre, a primeira fase do Advento é a gente olhar para esse Cristo que virá em sua glória. A segunda fase, que começa de sexta-feira em diante com a novena do Natal, começa a nos preparar para olhar para trás e lembrar que Jesus nasceu na gruta de Belém. E eu diria que então, entre essa linha que é a nossa preparação para a vinda de Cristo no futuro e a outra linha que é celebrar o Natal de Jesus que foi lá no passado, tem que ter uma via transversal, que é aquela via na qual chamamos de um nascimento místico de Cristo dentro de cada um de nós. E quando é que se dá esse nascimento místico de Cristo em nós? Se dá no nosso batismo, chamado sacramento da iniciação cristã. Batismo, Eucaristia e Crisma. Ora, a gente recebe essa graça, que é de ser iniciados na vida de Cristo. A vida de Cristo tem início em nós, mas essa vida de Cristo é nutrida em nós diariamente pelo dom do sacramento da Eucaristia. Aí aquela graça que a gente recebeu no batismo continua viva dentro de nós, porque ninguém pode dizer eu fui batizado. Todos nós devemos dizer isso em tempo presente: eu sou batizado. Padre Zezinho foi sábio, não é, quando ele naquele canto: eu te peço dessa água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Não é? Tem um ponto que ele diz assim: e cada dia me batizas outra vez, me fazes reviver, me fazes renascer, eu quero água dessa fonte de onde vens. Porque o que acontece quando a gente, por exemplo, molha uma planta, o que acontece? A gente está colocando água na planta, não é, na terra, etc. Depois aquela água começa a está dentro da planta, é a seiva, é a água que jorra dentro da própria planta. Uma vez eu vi uma reportagem de uma árvore muito grande na floresta amazônica, não é, que alguém estava com muita sede, assim, perdido, não tinha rio, etc. Fez um pequeno talho e começou a jorrar uma cachoeira de água dali de dentro. Que coisa impressionante, tudo era água que aquela árvore tinha. Ele sabia como fazer aquele talho, bebeu a água necessária, não ofendeu a árvore de modo que ela perdesse toda a sua seiva, toda a sua linfa. Portanto, tinha água dentro daquela planta, vida. Assim cada um de nós. E é interessante que os primeiros cristãos, quando batizamos alguém, dos primeiros cristãos, não, porque até hoje a gente usa a mesma palavra, chamada neófito. Neófito é alguém que foi batizado há pouco tempo, só que neó em grego significa novo, fitos vem da raiz de planta. Tanto que a medicina que a gente tem de fazer remédio com as plantas se chama fitoterapia, remédio, terapia com as plantas. Então, cada um de nós, como quando é batizado, é chamado de uma plantinha nova, não é, que tem essa seiva, essa vida dentro de si, que não é vida da gente, porque Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Então a seiva passa para nós, é a vida de Cristo que nós recebemos. Portanto, nessa nossa preparação para o Natal, essa fase primeira que está chegando ao fim, nós vamos começar a segunda, mas é bom a gente lembrar que
não tem sentido nós nos prepararmos para a vinda futura de Cristo, recordarmos a sua vinda passada, se no momento atual não existe esse chamado a vinda mística ou o nascimento místico de Cristo dentro do nosso coração. Ora, o que é que significa esse nascimento místico de Cristo em nós? É a vida do Filho de Deus que passa a estar na minha e na sua vida. Hoje Jesus conta uma parábola no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, do versículo 28 em diante. É a continuação daquele evangelho de ontem, quando ele fez se calar as autoridades, etc., que não queriam dizer de onde vinha o batismo de João. E Jesus, portanto, conta para eles uma parábola. E a parábola que Jesus conta é a seguinte: fez, olha, um homem tinha 2 filhos. Chegou para o filho mais moço e diz: olha, vai trabalhar lá na minha vinha. O filho mais velho, vai trabalhar na minha vinha. O mais novo, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse: eu não vou não, senhor. Não vou não. Depois ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Chega para o filho mais velho e diz: vai trabalhar na minha vinha. Ele: eu vou sim, senhor. E não foi. E Jesus pergunta para as autoridades: quem é que fez a vontade do Pai? Eles disseram: aquele que foi trabalhar na vinha. E Jesus disse: olha, pois é, prestem bem atenção, porque as prostitutas e os cobradores de impostos, os publicanos, vão chegar primeiro no reino de Deus do que vocês. Porque João Batista chegou e pregou o arrependimento e vocês não se arrependeram. E as prostitutas e os cobradores de impostos fizeram isso. Então a pergunta de hoje é: para ser filho de Deus, para Jesus continuar nascendo dentro da gente, tem uma condição, não é? É a gente fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Jesus nos ensinou a rezar dizendo: seja feita a vossa vontade. Com isso a gente aprende uma coisa: fazer uma vontade de Deus não depende somente dos esforços da gente. É uma graça, é um dom que vem de Deus. Uma primeira coisa que a gente pode aprender. A segunda coisa, na forma de vida destes 2 filhos, é que um diz não e depois diz sim. O outro diz sim e depois faz um não com a sua própria prática. O que é que a gente está aprendendo aqui? Que a gente muda. A gente muda, a gente se converte, a gente se transforma. Existe uma conversão para melhor e existe uma conversão para pior. Se torna pior do que o que era, ou se pode se transformar em melhor do que o que se era. Então hoje a gente aprende isso com Jesus. Vamos rezar pela nossa conversão. Vamos rezar pela conversão dos outros, pela mudança interior de cada uma e de cada um de nós. A outra coisa que a gente pode aprender hoje também, não é? É uma coisa muito simples, não é? Qual é a vontade de Deus? Porque muitas vezes a gente confunde a vontade de Deus sempre quando tem acontecendo alguma coisa ruim na vida da gente. Seja feita a vontade de Deus, é isso mesmo, a vontade de... Mas qual é mesmo a vontade de Deus? A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 8, diz que a vontade de Deus ao nosso respeito é a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus, que a gente se santifique, que a gente se torne santo. Interessante, essa palavra santo na língua hebraica, o santo é Deus mesmo, que é chamado de santo, santo, santo. E na língua dele se diz kadosh, kadosh, kadosh. Santo, kadosh, significa aquele que está separado. Deus criou todo o mundo, não é? Fez as suas obras maravilhosas. Olha como o mundo é belo, o mundo é belo, a natureza é bela, tudo é uma verdadeira beleza, todo mundo. Mas a gente não pode confundir o Criador com as suas criaturas. Os povos antigos, no mundo antigo, o que era que acontecia? Olhava para o sol e via a beleza do sol e chamava o sol de Deus. Ou então muitas autoridades, imperadores que se achavam deuses, não é? Ou animais que eram vistos como sagrados em alguns lugares e depois até venerados e adorados como um deus. Por isso os cananeus, né, na religião deles, a serpente era um ser sagrado. Por isso o povo de Israel colocaria a serpente como um animal tentador. E assim sucessivamente. Idolatra, faz da criatura como se fosse o próprio Criador. Aí a gente tem que notar uma coisa: Deus é aquele que não se confunde com as suas próprias obras, ele supera as obras que ele faz, ele está além das suas obras, ele é o separado. Assim também a gente deve saber separar as coisas, não confundir as coisas. Uma pessoa que faz obras ruins, faz atos ruins, a gente não pode achar que ela já é ruim em si mesma. Ela é uma prostituta, ele é um cobrador de impostos, já está perdido.
confundindo a pessoa com as obras que ela fazia. Ou então o movimento contrário, aquele é um sumo sacerdote, ele faz tudo muito bem, faz o culto, queima o incenso, não sei o que, então idolatra a pessoa como se ela nunca fosse errar, como se ela nunca fosse falhar. A gente deve separar a pessoa das suas obras, porque até o santo pode falhar, pode pecar. Até uma pessoa que pode ter ajudado muito você não deve idolatrá-la, colocá-la em um altar achando que ele é um ser perfeito, ele é um ser humano e como tal ele pode falhar, porque senão, se você idolatra os seres humanos, vai chegar uma hora em que ele cai e você vai cair junto com ele. Você não vai ser capaz de distinguir entre o bem que ele fez para você e o mal que ele praticou para ele mesmo. Não é naquela conduta errada, ele vai ter que dar conta daquilo que ele fez. Mas pode ter feito um bem na sua vida. Então a gente saber separar as coisas. E nesse movimento de mudança de pessoa que a gente pode melhorar ou pode piorar, a gente lembra uma palavra que o Papa Francisco gosta de repetir sempre, né? Não existe santo sem passado, portanto que não tenha falhado na vida dele em algum momento, e não existe também pecador sem futuro. A pessoa pode estar no pecado, pode estar na falha, mas ele pode mudar. E por isso Jesus disse, as prostitutas e os cobradores de impostos chegarão primeiro no reino dos céus do que vocês. Então, gente querida, gente boa, a gente fica então com essa palavra de Deus para nós hoje. A vontade de Deus é a nossa santificação. O santo significa, a palavra santo significa aquele que está separado. Não vamos confundir as pessoas com as obras que elas realizam, para que a gente não crie desilusão com ninguém, decepções que não sejam necessárias, e a gente não crie nenhum tipo de idolatria também em relação às pessoas, colocando em pedestais que elas não precisam estar. Que a gente se deixe guiar sempre pela palavra do nosso Deus. Aí o Padre André Moraes aqui chega a dizer, gostei dessa, santo sem futuro. Não, o santo está sempre sem passado. O santo é aquele que tem o seu passado, não é? O santo é aquele que tem o seu passado, um passado que pode ter sido de tanto pecado. Às vezes a gente vai confundindo e atropelando as coisas. E o santo realmente é esse que tem esse grande futuro, o futuro que é sempre Jesus, aquele que está vindo. Portanto, não é que a gente, no dia de hoje, conserve no coração essa certeza, não é, de que entre essa preparação para o nascimento de Cristo, nessa perspectiva do futuro daquele Senhor que virá, da recordação da primeira vinda de Jesus, a gente tem que colocar no meio sempre essa vinda mística, esse nascimento místico de Jesus, recordando aquilo que dizia Ângelo Silésios: se Jesus, mesmo que nascesse 1000 vezes em Belém, se ele não nascer dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, ela vai continuar desamparada. Mas nós não somos desamparados, porque temos esse dom, essa graça do batismo, o Espírito Santo derramado em nossos corações, que ele realmente nos console. Não é como a gente ouvia no Evangelho de domingo, João Batista, que, como dizia o texto do Evangelho de Lucas, não é? Ele exortava as multidões. Você lembra que no domingo eu quis traduzir essa palavra não por exortava, mas por consolava, porque o verbo que a gente tem ali é o verbo parakalô, e o verbo parakalô é o mesmo que dá a raiz da palavra paráclito, que significa o consolador. Portanto, ainda hoje, a palavra de Jesus é uma palavra de consolação, de denúncia daquilo que é falha na nossa vida, com certeza, mas é uma palavra que nos consola, porque nos mostra perspectivas, capacidade de mudar, mas que a nossa mudança seja como daquele filho mais novo, que primeiro disse não e depois disse sim. Ele mudou para melhor. Aquele filho mais velho fez uma mudança, infelizmente, ao contrário, mudou do bem para se tornar pior do que aquilo que ele pensava de conseguir fazer. Aí fica aquela advertência de São Paulo para cada um e cada um de nós: quem está em pé, cuidado para não cair. E é por isso que a gente reza pela conversão da gente, pela conversão dos outros também. Que Deus nos ajude nesse nosso caminho de mudança e de transformação, para que o seu Filho, de fato, nascendo em nossos corações, deixe a nossa alma consolada. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, atrás de ti para te defender, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Abraço para quem acompanhou a gente aqui: Jaci Félix, Nira Santana, Jaci aí em Santo Antônio de Jesus, Nira em Nazaré. O que é que diz aqui, amiga Jaci, meu amigo querido? Abençoada semana, amém. Beijo no teu coração também. Abraço, Nira. A Vera, um abraço para você. O Hilde Souza, um abraço, Hilde. É o Padre André aqui, não é, que vai cuidando aqui dos seus estudos.
um dia de enfrentar mais uma batalha. Pode estar frio aqui por fora, mas tem que pegar a estrada e ir para a universidade. Deus abençoe a cada uma e a cada um de vocês.